Histórias infantis. A aventura do pinguim. Em uma geleira muito distante vive um pinguim chamado Kim. Ele adora passar seus dias surfando nas ondas árticas. Seu sonho é conhecer praias quentinhas com areia e sol brilhante. Um dia, Kim ouve uma gaivota falando sobre praias de países quentes. Ele fica muito entusiasmado e decide partir em uma aventura. Quer descobrir o que há do outro lado do mundo gelado. Kim começa a sua jornada, nadando pelo oceano gelado. Ele encontra blocos de gelo e correntes fortes pelo caminho, mas não desiste. Seu sonho de sol é maior que qualquer obstáculo. No meio do caminho, uma tempestade de neve surge de repente. Kim se esconde atrás de um iceberg para se proteger. Ele respira fundo, decidido a continuar sua busca. Depois da tempestade, o céu fica limpo e o sol aparece. Kim avista uma ilha ao longe, com uma praia dourada. Ele sente seu coração bater mais forte de alegria. Ao chegar na ilha, Kim encontra uma floresta densa. Ele precisa atravessá-la para chegar à praia. Com coragem, ele passa entre árvores e raízes. No caminho, Kim encontra uma corrente de água fria. Ele tenta atravessá-la, mas escorrega e quase cai. Com esforço, consegue chegar do outro lado, mais determinado. Finalmente, Kim avista a praia com areia quente e sol brilhando. Ele corre para na areia, sentindo do calor sob suas patas. O mar azul e as ondas convidam-no a brincar e relaxar. Kim se deita na areia, admirando o céu azul e o sol forte. Ele pensa em toda a sua aventura e nos obstáculos superados. Sente-se feliz por ter conquistado seu sonho de verão. Depois de um tempo, Kim decide explorar a praia. Ele encontra conchas coloridas e peixes nadando perto da costa. Tudo é tão diferente e maravilhoso do que ele imaginava. Com o coração cheio de alegria, Kim sabe que é hora de voltar. Ele se despede da praia, levando lembranças especiais. A aventura foi incrível e o fez mais corajoso do que nunca. De volta à sua geleira, Kim conta suas histórias aos amigos. Ele está feliz por ter conhecido uma praia com areia e sol de verdade. E com um sorriso, agradece por toda a linda aventura que viveu. Os 3 porquinhos e o lobo mau. Era uma vez 3 porquinhos que decidiram deixar a casa da mamãe porquinha para construir suas próprias casas e serem independentes. Cada um escolheu um material diferente. Um fez de palha, outro de madeira e o último de tijolos. Eles estavam animados, mas também um pouco nervosos com o que viria pela frente. O porquinho que construiu de palha termina sua casa rapidamente, rindo de sua facilidade. Logo, o lobo mau aparece, querendo devorar o porquinho, e sopra a casa de palha com facilidade. O porquinho corre para a casa do irmão de madeira, assustado. Já porquinho que construiu sua casa de madeira com mais cuidado, mas ainda assim é frágil. O lobo mau chega e sopra a casa de madeira, fazendo-a cair. Os 2 porquinhos correm para cima da casa de tijolos, buscando segurança. Os 3 porquinhos se reúnem na casa de tijolos, que foi construída com esforço e resistência. O lobo mau tenta entrar, mas não consegue derrubar a casa de tijolos, ficando frustrado. Ele tenta entrar pela chaminé, mas os porquinhos preparam uma armadilha. O lobo mau tenta entrar pela chaminé, mas escorrega e cai na panela de água quente que os porquinhos colocaram. Ele sai assustado, prometendo nunca mais incomodar os porquinhos. Os porquinhos comemoram sua vitória. Enfim, os porquinhos se sentem seguros na casa de tijolos, felizes por terem superado as dificuldades. Eles decidem fazer uma festa para celebrar a vitória contra o lobo mau. A música começa a tocar na casa e eles comemoram. Os porquinhos dançam e cantam juntos, felizes por terem protegido sua casa. Eles agradecem seu irmão porquinho por ter escolhido construir uma casa forte e resistente. O lobo mau, escondido, assiste de longe, pensando em suas próximas tentativas. Os porquinhos reforçam a segurança da casa de tijolos, rindo das tentativas frustradas do lobo.
Eles se sentem mais confiantes e seguros, sabendo que venceram o perigo. A alegria contagia toda uma casa. O lobo mau tenta novamente, desta vez com um plano diferente, mas é surpreendido pelos porquinhos que estavam atentos. Ele tenta escalar a casa, mas escorrega e cai. Os porquinhos comemoram sua inteligência. Os porquininhos decidem ajudar outros animais da floresta a construírem casas resistentes. Eles compartilham suas experiências e ensinam a importância de uma boa construção. Todos agradecem e celebram juntos. O lobo mau, cansado de tentar, decide se afastar e nunca mais incomodar os porquinhos. Ele aprende a lição e desaparece na floresta. Os porquinhos se sentem felizes por terem vencido o medo. E assim, os porquinhos vivem felizes na casa de tijolos, protegidos e unidos. Eles continuam celebrando sua coragem e inteligência com uma grande festa musical. A casa vibra com alegria e boas risadas. Eles dançam e cantam na casa de tijolos, felizes por terem conquistado sua segurança. Eles comemoram com música, rindo do lobo mau e agradecendo por sua força e união. E assim, viveram felizes para sempre. A girafa e a neve. Era uma vez, em uma vasta savana, uma girafa chamada Frida, que adorava correr e explorar o mundo ao seu redor. Ela vivia em busca de novas aventuras, sempre curiosa sobre o que havia além do horizonte. Um dia, enquanto caminhava, ouviu de um passarinho que existia um lugar mágico onde havia neve e luzes brilhantes no céu. Movida pela curiosidade, Frida decidiu partir em uma grande jornada para encontrar essa terra de neve. Ela atravessou a savana e entrou numa floresta densa, onde encontrou um macaco que apontou uma trilha nas montanhas altas. Com esperança no coração, ela seguiu adiante, determinada a descobrir o que a esperava. No caminho, uma coruja sábia apareceu e falou sobre o clima frio das montanhas nevadas. Ela indicou que Frida deveria procurar as encostas mais altas, onde a neve cobria tudo com seu manto branco. Frida agradeceu e continuou sua aventura, passando por rios e vales, sempre em busca do seu sonho. Ao chegar às encostas das montanhas, Frida encontrou um grupo de cabras que viviam nas rochas. Elas incentivaram Frida até subir mais alto, dizendo que lá em cima ela encontraria o que procurava. Com coragem, ela escalou as encostas, enfrentando o frio e o vento forte. Finalmente, Frida chegou ao topo de uma montanha nevada, onde uma vista deslumbrante se revelou. Lá do alto, ela viu uma luz brilhante no céu, dançando com cores vibrantes. Era a aurora boreal. Ela ficou maravilhada com a beleza daquele espetáculo mágico, sentindo uma felicidade enorme. Frida se sentiu realizada, tendo conquistado seu sonho de ver a neve e a aurora boreal. Ela ficou ali, admirando essa paisagem e sentindo uma alegria profunda por sua coragem e determinação. Com o coração cheio de gratidão, ela começou sua jornada de volta para sua amada savana. No caminho de volta, Frida passou por animais que encontrou pelo caminho, agradecendo pelas dicas e companhias. Quando chegou na savana, seus amigos a aguardavam ansiosos. Ela contou com entusiasmo todas as suas aventuras e descobertas na busca pela neve. Ao pôr do sol, Frida se reuniu com seus amigos sob o céu dourado, compartilhando cada detalhe de sua jornada. Todos escutaram atentos, encantados com as histórias de coragem e magia. Frida sorriu feliz, sabendo que sua aventura foi inesquecível e que agora tinha muitas histórias para contar. A ovelhinha e o sono. Era uma vez, em uma colina verdejante, um cordeirinho chamado Lene. Lene pulava e brincava, cheio de energia, sem pensar em dormir. A noite chegou, mas Lene, com seus olhos brilhantes, não queria sonhar. Mamãe Ovelha gentilmente pediu: Lene, a cama te espera, é hora de descansar. Mas Lene sacudiu a cabeça, dizendo: Não estou com sono, quero mais brincar, mamãe. Ele correu para o campo, um pequeno raio de sol à noite.
ele encontrou um vagalume cintilante que voava no escuro com alegria. Olá, amigo! Você não precisa dormir? Já está tão tarde, Zrenia Lene perguntou. O vagalume piscou, dizendo: Eu também não. A noite é cheia de magia. Eles começaram a dançar sob a luz da lua, saltitando e girando sem parar. Lene esqueceu que não queria dormir, encantado com a noite. A grama macia era como um palco sob as estrelas cintilantes. De repente, uma coruja sábia pousou em uma árvore, observando tudo. Por que você não está dormindo, pequeno cordeiro? Zrenia perguntou à coruja com olhos grandes. Lene respondeu: Estou brincando, não estou com sono nenhum. A coruja sorriu, dizendo: A noite é linda, mas o sono traz sonhos incríveis. Ela contou histórias de campos nevados e doces bolos flutuantes. Lene ouvia atento, imaginando as aventuras contadas pela coruja. De repente, um bocejo enorme escapou de Lene. Seus olhos começaram a piscar e a brincadeira perdeu a graça. Acho que estou um pouco cansado, Lene murmurou. A coruja riu suavemente. É hora de ir para a cama, pequeno amigo. Ela o guiou de volta para sua mamãe, através da noite escura. A lua iluminava o caminho com uma luz prateada. Mamãe Ovelha lhe abraçou Lene. Estou feliz que você voltou, meu pequeno. Ela cantou uma canção de ninar, sussurrando com ternura. Lene se aconchegou em seus braços, sentindo-se seguro e amado. Seus olhos ficaram pesados, a dança com o vagalume distante, o bocejo cada vez maior. Lene finalmente sentiu o sono chegando suavemente. Ele desejou boa noite ao vagalume e à coruja e fechou os olhos. Lene sonhou com campos de algodão doce e estrelas cadentes. Ele flutuou entre nuvens macias e conheceu amigos fantásticos. Em seu sonho, a noite era uma festa sem fim. Quando o sol nasceu, Lene acordou sorrindo. Ele estava pronto para um novo dia, cheio de alegria e brincadeiras. Mamãe Ovelha estava ao seu lado, pronta para começar o dia juntos. Fada do Dente. Era uma vez uma jovem garotinha chamada Lisa, que percebeu que seu dente de leite tinha caído. Ela ficou muito animada e, com cuidado, colocou o dentinho debaixo do travesseiro, esperando a fada do dente chegar. Naquela noite, a fada do dente se preparou para a missão, pegando sua varinha mágica e uma sacola de poeira brilhante para ajudar na jornada. Ao sair de sua casa, a fada enfrentou uma floresta escura cheia de galhos e raízes que tentavam bloquear seu caminho, mas ela continuou firme. Ela pulou sobre uma ponte de galhos e desviou de uma teia de aranha gigante que tentava prendê-la, usando sua magia para se proteger. Depois, a fada encontrou uma ponte de nuvens que parecia instável e ela teve que atravessá-la com muito cuidado para não cair. No caminho, uma nuvem de fumaça tentou esconder seu percurso, mas a fada acendeu sua luz mágica e clareou tudo ao seu redor. Chegando perto da casa de Lisa, ela entrou numa caverna escura, onde um pequeno dragão de papel tentava impedir sua passagem. Com sua magia gentil, a fada acalmou o dragão de papel e conseguiu passar, seguindo em direção ao quarto de Lisa. Ao chegar na janela, ela enfrentou uma ventania forte que tentava empurrá-la para longe, mas ela criou uma ponte de luz para atravessar. E, finalmente, a fada entrou no quarto de Lisa, que dormia profundamente, e pegou o dentinho debaixo do travesseiro com cuidado. Na manhã seguinte, Lisa acordou e ficou muito feliz ao ver a moeda de ouro no lugar do dentinho, percebendo que a fada do dente tinha vindo. Ela sorriu radiante, sabendo que sua fada tinha enfrentado obstáculos e realizado seu desejo, deixando-a muito alegre e encantada. E esse é o final da nossa história. Se inscreva no canal para ouvir mais e não esqueça de deixar seu like no vídeo. Até mais!